Nosso assunto de hoje é contrato de experiência. A primeira pergunta: devo fazer o contrato de experiência? Ele não é obrigatório, mas eu recomendo que faça. E por que fazer? Porque ele é bom para o empregador e para a empregada. Por quê? A primeira vantagem é que se eu rescindir, seja eu empregador ou a empregada queira sair ao término do contrato, não haverá o ônus, o custo, seja o empregador rescindido de pagar um aviso prévio, e também não há multa de 40% no fundo de garantia. E o empregador ele vai restituir o dinheiro que ele depositou. E para a empregada, de repente foi ela que decidiu sair. Então também não há o aviso prévio e também não há, quer dizer, a empregada não recebe o fundo de garantia. Mas existe uma outra situação, que é o período do contrato de experiência. A lei permite, no máximo, 90 dias. E eu posso parcelar em 2 períodos. Um exemplo, poderia fazer um contrato de experiência de 60 mais 30 dias, total 90. E qual é a vantagem de parcelar? Se eu faço, nesse exemplo, um contrato de 60, ao término dos 60 dias eu poderia rescindir o contrato sem o custo de aviso prévio e sem a multa de 40% do fundo de garantia, idem para a empregada, e não tem que cumprir aviso prévio nenhum. E aí eu poderia, se os 60 dias ela foi legal, eu ainda tenho mais 30 dias para medir, fazer a experiência, eu empregador em relação ao empregado e vice-versa. A empregada saber se realmente o ambiente é bom, se ela quer continuar ou não. Aí existe uma outra situação. Vamos nesse exemplo que eu dei de 60 por 30 dias, vamos dizer que depois de 40 dias de trabalho, nos primeiros 60 dias de experiência, eu, empregador, resolvi dispensar a empregada. Então, reparem, o contrato inicial é de 60 dias, com 40 dias de trabalho eu resolvi demitir a empregada. Faltam ainda 20 dias de trabalho. Então, o empregador vai ter que indenizar a metade do tempo de trabalho que falta. No exemplo de 20 dias, o empregador pagará uma indenização de 10 dias. Mas vamos supor que seja o contrário. A empregada, aos 40 dias, resolveu chegar no empregador e falar: eu não quero continuar. Neste caso, quem paga a multa de 50% do tempo restante é a empregada. Então, o empregador descontará na rescisão, portanto, que haja saldo, no exemplo, esses 10 dias. Então, é importante que o contrato de experiência, o principal objetivo é permitir que as partes, patrão e empregado, se conheçam para continuar aquela relação de trabalho. Terminado o período de 90 dias ou de 60, de acordo com o contrato de experiência que foi realizado, passou um dia, se o empregador não demitiu a empregada ou a empregada não se manifestou em sair, o contrato vira prazo indeterminado. Então, se eu, empregador, passou um dia do contrato de experiência e resolve demitir, aí já tem multa de 40% do fundo de garantia, se for sem justa causa, vai ter que pagar aviso prévio, então tem os acréscimos previstos em lei. E se a empregada resolver pedir demissão, o empregador terá o direito de pedir que ela cumpra o aviso prévio trabalhado, ou ele pode dispensá-la.